Olá, sejam bem-vindos ao podcast Amar para Curar. Hoje nós temos aqui a nossa convidada especial, a pastora Esther Marinho, de Brasília, que vem trazer algo diferente para você, mulher que precisa de escutar aquela palavra que vai mudar a sua vida, que vai mexer com a sua estrutura, que vai alcançar o seu coração e saber um pouco dessa mulher, essa guerreira que vocês vão ter o prazer de conhecer apenas em alguns minutos, que eu sei que não vai ser o suficiente para conhecê-la totalmente, mas é uma pessoa muito usada pelo Espírito Santo e eu quero desejar que a senhora seja bem-vinda, pastora Esther. Muito obrigada. Eu agradeço por ter me trazido até aqui e foi um prazer. Pastora Esther, conta pra gente como que começa a sua história, quando começa o seu ministério, o que a senhora tem feito, como que é a sua vida, como que a senhora tem se dedicado para ajudar mulheres nessa caminhada, nessa jornada. Explica pra gente como que funciona essa questão. Então, eu sou pregadora da Palavra de Deus e com os meus 21 anos eu descobri o meu ministério. Descobri que eu era pregadora. Eu, na verdade, queria cantar, não queria era pregar, ministrar a palavra. Porém, Deus me chamou para ser pregadora, para ser ministra da palavra dele. E eu sempre tive o sonho de ser cantora, mas eu não era bom para isso e esse não era meu ministério, meu chamado. E quando eu descobri o meu ministério, foi quando meu avô estava internado. Ele estava no hospital, já fazia algum tempo, e ele morava em outro estado. Eu sou do Rio Grande do Sul, antes de vir morar em Brasília, e o meu avô morava em Santa Catarina. Então, eu fui para a casa dele para ficar junto com a esposa dele, para ela não ficar sozinha quando ele estava no hospital. Só que eu me lembro de falar assim, nossa, eu vou ficar dias sem ir no culto, porque eu vou ir por causa do meu avô tá mal, tá doente, e eu achava que ele ia sobreviver. Mas eu me lembro que eu queria muito cantar. E toda oportunidade que o pastor me dava na igreja, ele me colocava para cantar, né? Me dava oportunidade livre, eu escolhia o que queria fazer. E eu cantava, só que eu não era uma cantora, de fato. Não era uma levita. Não era. E quando meu avô ficou mal, eu me lembro que quando eu voltei da casa dele, a primeira coisa que eu fiz quando eles me deram a oportunidade foi dar uma saudação. Eu não queria mais cantar, mas eu dei uma saudação. E a saudação que eu dei foi em Jó, que falava de Jó. Que a mulher de Jó falava para Jó que amaldiçoa esse Deus e morre. E ele falava para ela, falas como uma louca, recebemos o bem de Deus, também não receberíamos o mal? E também Jó tem uma fala que ele diz, quando ele perde tudo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu me lembro que o meu avô ainda não tinha morrido, e eu acabei falando dessa saudação, e eu vi que foi a primeira saudação da minha vida, que quando eu falei foi muito mais forte do que cantar não era meu ministério, mas que a pregação, ela me chamava mais atenção, e eu tinha algo muito maior, uma conexão muito maior com a palavra do que cantar. E eu me lembro que eu dei essa saudação e depois eu disse assim, eu vou continuar com isso. E foi naturalmente fluindo. Eu acabei, em outros momentos, tendo oportunidade, porque o meu pastor notou que eu era mais pregadora e não era cantora, levita. Aí foi quando o meu ministério foi começando a se desenvolver, e eu tive a oportunidade de ter a minha primeira pregação. E na minha primeira pregação, eu me lembro que eu falei 1 hora. Foi numa pregação de jovens. E eu me lembro que eu falei sobre Ana, falei sobre Samuel. E depois daquilo, eu nunca mais parei com a pregação. Eu continuava trazendo outras palavras da Bíblia. E eu trouxe também, muitas vezes, Jeremias, que eu gostava muito de Jeremias, capítulo 18, a casa do oleiro. E eu falei de várias outras partes da Bíblia, porque eu me lembro que o início do meu ministério foi assim. Eu descobri que o meu ministério era aquele pela morte do meu avô,
porque aí quando eu volto para casa dele, ele morre. Aí quando ele morre, eu me lembro que eu continuo pregando, embora a gente sempre tinha fé que ele fosse viver, a gente orava e achando que ele ia viver, mas quando ele morreu, eu me lembro que foi aí que o meu ministério fluiu mesmo, porque antes dele morrer, eu lembro de estar num culto e a pregadora da noite dizer que ia pregar sobre o sucessor de Moisés, que foi Josué. E aí, quando acontece tudo isso, eu digo assim, não pode, porque o meu avô se chamava Moisés. Então, pelo meu avô se chamado Moisés e eu estar num culto onde ela diz isso, sobre o sucessor de Moisés, eu começava a orar e dizia assim, não, meu avô não vai morrer, meu avô não vai morrer. Ele não tinha 80 anos, mas eu dizia, não, ele ainda não vai morrer, não vai morrer. E quando ocorreu tudo isso, ele veio a óbito, ele morreu, passou o tempo, e eu comecei as minhas primeiras ministrações na igreja. Aí eu lembro que o meu pastor que me ensinou a pregar, ele sempre falava, tu vai ficar nesse texto até tu dominar ele, e tu vai pregar assim, assim, assim. E ele fazia eu pregar de frente para ele, e me mostrava como tinha que pregar, para eu perder a vergonha e conseguir pregar. E eu me lembro que eu sempre trazia Jeremias, que uma tia minha, ela orava e ela sempre dava uma palavra de saudação para cada um que ela orava. E naquele dia, naquela manhã, tinha saído para ela Jeremias 1. Só que ela disse que quando ela foi orar por mim, saiu Jeremias no capítulo 18, a casa do oleiro. Aí ela disse assim, maninha, ora que Deus quer falar contigo. E aí eu me lembro que quando eu formei uma pregação, eu formei em Jeremias. E antes de fazer essa pregação, o meu pastor tinha me dado a oportunidade de saudação. E ele sempre falava para mim, tu vai ficar nessa saudação até tu dominar a palavra. Aí depois tu vai pregar sobre ela e depois tu vai para outra. Mas tu sempre vai dominar primeiro antes de querer ir para outra. O intuito dele era fazer eu aprender de fato aquilo que eu estava pregando para depois ir para outro evangelho da Bíblia ou o Novo Testamento, o Velho Testamento, seja lá qual fosse a passagem. Mas ele queria que eu dominasse a palavra. E eu lembro que no início foi muito difícil dominar a palavra. Eu não conseguia fazer, articular, fazer a introdução da minha saudação e ela ser perfeita. Sempre tinha um erro. Ele sempre falava, não, tu é boa na tua aplicação, que é a revelação da palavra. Tu é ótima aí, mas só que a tua introdução, o teu contexto não é legal. E ele me falava na cara e eu me lembro que eu aceitava, porém aquilo machucava, aquilo doía. E aí teve um dia que ele falou assim, se tu quer ser uma pregadora, então tu tem que estudar, tu tem que ler, tu tem que fazer. E eu disse assim, nossa, mas eu tô todo esse tempo aqui e ele ainda me disse que eu não sou pregadora. Aí teve um dia que a irmã do círculo de oração me deu a oportunidade. Aí eu tava muito braba e eu disse assim, ele quer conteúdo, então agora ele vai ter. Aí eu me lembro que eu fui na Bíblia e eu disse assim, eu vou achar o pai de Jeremias, eu vou achar os contemporâneos de Jeremias, eu vou achar a história inteira de Jeremias e vou colocar aqui. Não era por maldade, mas era porque eu queria uma saudação que fosse boa, que fosse completa. Você queria provar que você sabia a história completa e que você já tinha o domínio próprio de pregadora. Eu não queria, provar de uma maneira cruel. Sim. Assim, só pra ele ver. Não, porque eu queria, realmente, era eu ser uma pregadora. Sim. Mas quando ele falou aquilo me atiçou a ir atrás e procurar. Uhum. Então, eu fui atrás de conteúdo e trouxe os contemporâneos, trouxe sobre ele ser um profeta chorão, trouxe a história dele. E eu me lembro que eu tava nesse culto já dando saudação, meu pastor tava do lado e eu não olhava pra ele, porque ele era um pastor muito brabo, que eu tinha medo de errar, que se eu errasse, eu sabia que depois eu ia ouvir. Aí eu lembro que, no final da saudação, eu me lembro que ele gostou. E aí ele me botou pra pregar. Só que ele falou assim pra mim, tu vai pregar a mesma palavra que tu deu a saudação. Tu não vai sair dela. E aí foi quando aconteceu esse culto, que eu fui pregar realmente aquilo que eu tinha trazido a saudação, que foi sobre Jeremias. E foi a pregação aonde eu senti que Deus, ele mudou a minha vida. Que foi uma pregação única para mim. E
é uma palavra na Bíblia onde sempre mexeu muito comigo, porque foi a minha tia que orou por mim, falou que essa palavra saiu quando ela orou, e eu fui pregar, fui dar a saudação sobre ela e depois acabei pregando. Então é uma palavra que para mim marcou muito. Quando você fala assim, a gente começa a entender a forma de Deus trabalhar na vida da gente, né? Principalmente nos pequenos detalhes. Nós nos conhecemos, tivemos o prazer, inclusive, de estarmos juntas esse ano no Encontro de Gideões, que foi um marco na minha história, que nunca tinha ido. E eu começo a observar os detalhes de Deus, como que Ele trabalha na vida da pessoa. Você tinha capacidade, você tinha o querer, mas você não era compreendida. Porém, você foi aprofundando cada vez mais. E conseguiu trazer para aquilo ali, para mostrar, não por arrogância, mas sim para mostrar da sua capacidade, o quanto nós conseguimos fazer quando nós queremos. E o intuito de tudo isso, não só de ser uma mulher cristã hoje, que vive para Cristo, mas é de ter essa sabedoria. E além de tudo, você conseguiu durante esse percurso todo manter a obediência, mesmo discordando de alguns pontos, porque você se achava preparada, você era obediente. Mesmo que você quisesse ir para o lado A, você tinha que ir para o lado B, porque você era obediente. E isso é muito importante, né? Mas o mistério, o mistério de você saber que realmente esse é o seu dom, o Espírito Santo falar com você conseguir, porque é o que eu sempre falo, o que me incomoda não é Deus falar comigo, mas é quando eu deixo de falar, eu não consigo escutar Deus falar comigo, né? Então, a gente coloca propósito em tudo que a gente faz. Como que é isso para você hoje? Como que você, Esther? Porque além de tudo, de você ser pastora, né? De você ser casada com um pastor, de você viver uma vida desde pequena com pais pastores, né? Família toda cristã, ter nascido nesse lar cristão. Como que você hoje enxerga, além de tudo, você é psicóloga, você está aí fazendo curso de psicologia, né? Que vai te dar mais capacidade ainda nessa área que hoje eu acho que é a que mais falha. Porque muitas mulheres hoje se calam perante a sociedade porque ela não tem o mesmo poder de persuasão ou de imposição. E o nosso intuito hoje é esse, né? Falar sobre mulheres. É você amar para você poder curar. E você precisou passar pela dor da perda do seu avô para descobrir realmente o seu ministério. Exatamente. Foi. Você precisou amar para você se curar. Porque era totalmente diferente do que você pensava. Era. Então, como que você consegue identificar isso hoje? Como que você consegue expressar? Porque você hoje é uma pessoa que você deixa o sul, você deixa as suas coisas lá para viver um amor, que é o amor que é o seu casamento, para começar uma história, para fazer o seu curso de psicologia, para alcançar pessoas e para fazer o ID de Jesus. Porque o ID de Jesus eu acredito que seja isso. Então me explica assim, tenta me mostrar como que você consegue enxergar isso hoje, o mover que Deus fez na sua vida, porque não é um pequeno mover. Você vê que você sai de um lugar para vir para um outro, conhece uma pessoa que você jamais imaginaria conhecer, se casa, se torna psicóloga, precisou perder o seu avô para encontrar o seu ministério, que é totalmente diferente do que você imaginava. Exatamente. Foi na morte do meu avô que eu realmente encontrei e tive a certeza do meu ministério. Antes disso, eu queria cantar, mas eu não cantava nada. Canta. No chuveiro, né, gente? Mas eu não esperava que o meu avô fosse morrer e muito menos que eu descobriria o meu ministério após a morte dele. Não foi nem após a morte, foi um pouco antes.
quando eu dei a primeira saudação. E também, logo após isso, os meus pastores me ajudaram muito. Apesar de eu ter medo de um dos meus pastores, que ele era muito brabo, ele não deixava eu falar nada errado, mas ele foi muito útil para minha vida, porque foi dessa maneira que eu também aprendi a querer colocar o texto, a introdução, a narrativa da palavra, tudo de maneira certa, para não falar nada errado, para não errar e ter ali a introdução, o contexto e a aplicação de uma maneira certa. Então, eu sou muito grata a eles por isso. E hoje, após casada, o Roberto foi um pouquinho longe para me encontrar. Após casada, eu digo que eu vejo Deus também trabalhando em relação aos nossos ministérios, né? O Roberto, por mais que nós temos ministérios diferentes, ele canta, ele toca, mas eu prego. E eu creio que tudo seja um complemento, um para o outro. E o ministério é isso, a gente não consegue querer o fim dele. Principalmente quando a gente quer recomeçar algo, a gente quer recomeçar para nunca mais parar. Porque o evangelho de Deus é isso, a gente quer continuar na caminhada com Jesus para nunca mais retroceder, para nunca mais parar pelo caminho. Mas realmente, que nem tu falou, a gente ajudar pessoas a se acharem no seu ministério, a se acharem naquilo que Deus tem para a vida delas, para que elas possam também frutificar e prosperar naquilo que elas forem fazer, dentro da vontade de Deus. Entendi. Então, o complemento que você vê é o seu recomeço. E esse recomeço, ele teve uma parada. E essa parada, ela trouxe um trauma. Sim. Às vezes, a gente tem a dificuldade de falar sobre os traumas. Mas, diante de todos os fatos, a gente não vai levantar aqui o que foi, e isso é uma coisa particular, que a gente só fala quando a gente sente a vontade de falar. Mas imagina quantas mulheres que hoje assistem a gente e de alguma forma foi paralisada por uma palavra mal exposta, ou por um que você não faz, você está falando uma coisa aqui que você não faz na sua casa. Ou vamos trazer um tema que está bem recente, bem vivente, da questão de mulheres que são... As pessoas hoje, elas pensam que a mulher violentada, ela é só aquela mulher que fisicamente ela é machucada. Mas a dor emocional, creio eu, a dor que você não vê, aquela que você não consegue mensurar, aquela que você não consegue pegar, que se você só vai saber, por exemplo, eu só consigo saber se a Esther tem uma dor aí dentro, se a Esther me contar. A Esther só vai saber se a Alessandra tem uma dor aqui dentro se eu chegar para a Esther e falar assim, olha, eu quero compartilhar com você. Quantas vozes foram caladas? Quantas mulheres foram paradas? Quantas coisas foram... começou e não vai terminar porque aqui tem um limite. Né? Então, assim, não é... Você está tendo um recomeço. Mas o que você diria hoje para que essas pessoas... Você já passou pelo processo. Independente de qual que seja, você já passou por ele. Assim como eu também já passei pelo meu. Eu também já fui travada. Eu também já tive meus traumas. Também já quiseram me parar. O que você hoje pode trazer para essa pessoa que está ali precisando de escutar? Tipo assim, não deixe que isso aconteça. Faça isso. Acredite em você. Qual que seria o conselho que você... Como que você superou essa questão dentro de você? Entendi. Tudo que acontece para nos parar, de alguma forma, acaba realmente nos parando, nos paralisando, até porque a gente acaba se sentindo com medo ou incapaz de retomar aquilo, fazer aquilo. Mas eu creio que Jesus, ele sempre tem uma esperança em nós. E ele não deixa que nós paramos pelo caminho para sempre. Eu creio que tudo há um tempo. Até mesmo quando a gente para pelo caminho, eu creio que seja um propósito de Deus. Que ele permite, que tudo é por permissão de Deus. Então, eu creio que ele permite que nós venhamos parar, mas também que ele permite no nosso recomeço. Eu creio que ele sempre tem um recomeço para as nossas vidas. E referente a mulheres, eu também gostaria de citar uma passagem da Bíblia
que era uma mulher onde ela não tinha possibilidades de fazer nada acontecer, mas ela teve atitude para acontecer isso sobre a vida dela, que é a mulher do fluxo de sangue. Ela era uma mulher impossibilitada de chegar até Jesus. Uma mulher que, pela sociedade, ela era considerada impura, porque na situação que ela estava, ela não podia tocar em Jesus. Ela não podia tocar em ninguém e nem em um objeto, porque tudo que ela tocasse era considerado impuro, porque ela estava com um fluxo de sangue. Então, a mulher naquela época era considerada impura e aonde ela se deitasse, aonde ela tocasse, ali tinha que ser lavado porque era considerado impuro. E a mulher do fluxo de sangue, ela vai escutar que Jesus passava pelaquela cidade. E Jesus, o mais interessante é que ele não estava indo pela mulher do fluxo. Ele nem sabia que ela... E ela estava no caminho. E ela estava no caminho. Ele realmente tinha sido chamado pelo um dos principais da sinagoga, Jairo, que foi até Jesus pedindo socorro pela sua filha. E Jesus estava acompanhando ele com seus discípulos. Mas quando Jesus está no meio do caminho, a multidão oprimia Jesus, todo mundo queria tocar, todo mundo queria pegar Jesus para saber se ele realmente era o Messias, se ele curava. Todo mundo queria chegar até Jesus. E eu imagino que Jesus passava e a multidão oprimia ele, muitos tocavam ele. Muitos queriam chegar perto, muitos queriam tocar. Às vezes a pessoa tocava por trás porque na frente não dava para tocar, não tinha como, o Jesus era cercado. Mas quando Jesus passa, a mulher do fluxo de sangue, ela escuta que Jesus passava pelaquela cidade. E ela já tinha ido a vários médicos, já tinha gastado o seu dinheiro na mão de vários médicos. E cada vez ela ia de mal a pior. Ela não tinha melhora. E ela já tinha 12 anos que ela estava nessa fase. E quando Jesus passa, ela vai por entre a multidão e ela toca nas vestes dele. Só que ela toca por trás porque não tinha como ela chegar nele. E quando ela toca, a Bíblia relata que imediatamente se estanca todo o sangue e ela é totalmente curada. Só que Jesus, ele não viu ela tocar porque ela estava por trás. Mas dele, como dele, ele sentiu sair poder, sair virtude, ele disse, alguém me tocou. Aí os discípulos vão falar para ele, mas mestre, como diz que alguém te tocou? Se a multidão te oprime, a multidão te toca. Aí ele disse, mas quem me tocou de verdade, porque de mim saiu virtude. Ou seja, tem muitos que tocam em Jesus, que vê que acontece mover, quero tocar. Acontecia isso naquela época, todo mundo queria tocar em Jesus, mas ninguém tocava de verdade. Todos que tocavam eram curiosos, muitas vezes tocavam por curiosidade, porque queriam ver Jesus. Será que se eu tocar nele vai acontecer alguma coisa? Mas aquela mulher, ela não queria tocar por tocar. Ela queria tocar para ser curada, porque a fé dela dizia que se eu lhe tocar apenas nas vestes, eu sararei. E assim aconteceu com ela. E ela me impressiona por causa que ela teve decisões a tomar até chegar lá. Ela teve que decidir sair do lugar e se movimentar para poder ir até Jesus. E ela sabia que ir até Jesus não seria fácil, porque era uma multidão que estava ali. E ela toma essa atitude de sair do lugar, mesmo na situação que ela estava. E depois que ela toca nele, ela tem a fé, ela tem a atitude e ela tem a ousadia de tocar. Porque tocar do jeito que ela estava, se ela encostasse em Jesus, Jesus seria considerado impuro, porque aonde ela tocava deveria ser limpo. Mas Jesus curou ela, fez ela ficar limpa de todo o mal que tinha sobre a vida dela. Então essa é uma mulher que eu digo assim, teve um recomeço. Ela teve um recomeço, ela ficou 12 anos com esse fluxo, mas ela teve um recomeço porque Jesus deu para ela a chance de recomeçar. E assim como eu e muitas mulheres, Jesus sempre dá a chance de recomeçar. E quando a Esther sente que Jesus deu a oportunidade dela recomeçar? Eu sinto que Jesus me deu a oportunidade de recomeçar, mas para mim teve uma questão. Jesus me deu a chance, mas eu não queria. E por que você recusou? Eu não queria por causa que eu já me achava incapaz. Eu dizia assim, naquele tempo eu fluía, naquele tempo eu conseguia. Agora já não é bem assim. Então eu retrocedi por muitas vezes, até querer realmente recomeçar, que quando eu quis recomeçar de fato, eu disse, eu não posso ter isso na minha mente,
Porque eu creio que é muita seta inflamada do inimigo sobre as nossas vidas. Então, da mesma maneira que às vezes eu queria recomeçar, eu não queria porque eu já me sentia incapaz de fazer aquilo, tornar a fazer aquilo de novo. Mas depois que isso foi saindo da minha mente, que saiu da minha mente, eu tive a vontade de recomeçar de novo e dizer, eu quero fazer. Embora eu me sinta pequena, embora eu me sinta incapaz, eu quero fazer, porque tudo há um recomeço. E por mais que a gente se sinta pequena ou incapaz, se a gente não começar, a gente nunca vai ver que a gente consegue. Então eu quis recomeçar para tentar destravar novamente. Você consegue entender hoje que quando você se sente fraca é onde você está mais forte em Deus? Você consegue observar que achei ontem eu estava conversando com uma pessoa especificamente sobre essas paralisias que a gente tem, né? Que são momentos que, às vezes, uma palavra que você diz e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lança, né? Porque dependendo de onde ela é semeado, ela vai te bloquear, ela vai te detonar ali e ela vai acabar com todo o seu sonho. E é interessante isso, porque até Jesus tinha os seus preferidos. Ele tinha os seus discípulos, mas ele tinha os quais ele tinha o preferido. Até a gente brinca que você tem seu Paulo, mas eu falo que eu tenho um pouco de Pedro. E a gente é assim, né? Então, às vezes, quando eu enxergo muito isso. A mulher, quando ela destaca, e como a gente frisa muito essa questão de alcançar mulher, a mulher, quando ela destaca, quando ela tem um brilho, quando você consegue olhar nela e ver o Espírito de Deus se mover dentro dela, que ela começa a ser luz, que ela começa a falar, que ela começa a se destacar, que ela começa a se preparar, que ela consegue dar uma palavra, que ela consegue ter um abraço que cura, porque às vezes você tem que descobrir aquilo que te faz o chamado. Assim como Deus não dorme, o inimigo também ele não dorme. Então, quando ele vê e Deus está para te entregar algo grande, para te confiar algo grande, ele também dá permissão para o inimigo te tocar, para ver se você tem a capacidade de receber aquilo que ele quer te entregar. E aí é onde muitas se perdem. Hoje, a gente está numa fase onde eu vejo, tipo assim, são pessoas que começam e vai aqui e logo vai. Ela não tem continuidade. Elas não são pessoas que se você pegar uma pessoa que começou a pregar ontem, que estourou hoje, mas amanhã ninguém lembra dela mais. Então, essa é a essência pura que você tem, que ficou escondida, que ficou guardada, que ficou retraída durante um tempo, que teve um bloqueio, que hoje você consegue superar e consegue reacender no seu coração, ela tem que ser passada para outras pessoas, para que não impeça de outras pessoas conhecerem como você está recomeçando agora. Porque a luz que tem em você, ela não pode ser roubada. Então, o intuito hoje que a gente pensa assim, que a gente busca levar para pessoas fragilizadas, imagina quantas mãezinhas hoje estão impossibilitadas de exercer o ministério de oração por um filho, por estar fraca, por ter uma pessoa que impede ela de orar, de achar que ela não é capaz, de falar que a oração dela não vai subir. Imagina quantos esposos hoje falam assim, nossa, lá na igreja você é uma santa, mas aqui em casa você não é isso. Aí porque o primeiro ministério da gente é a nossa casa, né? Mas às vezes a casa da gente também tá bagunçada. Agora, para eu organizar minha casa, eu preciso estar legal com Deus. Eu vou deixar de fazer o que Ele quer que eu faça? Ou eu vou continuar tentando arrumar minha casa dentro da igreja? Por que as mulheres hoje elas têm tanta dificuldade de ter oportunidade? Por que as mulheres têm tanta dificuldade de ter voz de expressão?
esta é a questão, né? As pessoas elas começam a se perder nesse quesito, porque para parar a Esther, para parar a Alessandra, alguém machucou. E igual a Esther, igual a Alessandra, existem muitas. E o recomeço eu acho que é o mais difícil. Você entender, você parar assim, respirar. Não, pera lá, eu não sou isso. Eu sou filha de um Deus vivo, um Deus que não permite enfermidade, um Deus que não é um Deus que castiga, um Deus que pode até permitir que o inimigo tente me atacar, mas ele não vai permitir que ele me mate. E é um Deus que fala comigo. Eu só posso me preocupar quando ele parar de falar comigo. Então eu vou entrar aqui em secreto, vou conversar com ele, eu sei que no secreto ele vai me responder. Eu sei que ele vai me responder num sonho. Eu sei que ele vai tirar uma pessoa lá de Santa Catarina para vir falar alguma coisa comigo. Eu sei que ele vai fazer duas vidas se cruzarem, independente de ser de Brasília e Goiânia. Nada a ver, tudo assim, totalmente desproporcional. Duas pessoas incomuns, mas com um propósito que é curar feridas, que é aprender a amar. Olha que coisa mais bonita. Quando você ama, você consegue dar o seu melhor. E não é fácil hoje. Olha como é difícil você hoje lidar com pessoas machucadas. Porque, primeiro, para você conseguir adentrar na pessoa já é difícil. Porque nem todo mundo quer falar da sua dor. É a coisa mais difícil. Você sentar na frente de um psicólogo, que você está ali fazendo uma sessão, e falar da sua vida e saber que ali ele vai ficar, tranquilo. Você faz com você está formando para psicologia, você sabe disso. Mas até o próprio psicólogo precisa de um psicólogo para se tratar dos traumas que ele vai recebendo. Mas e aí? Como que funciona essa questão? Como é que você consegue desenvolver isso? Como é que você consegue organizar isso nas caixinhas? Porque nós mulheres temos várias caixinhas, né? A gente escuta aqui, a gente fala ali, a gente é desse jeito. E é isso que é o bonito. É igual a mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha possibilidade nenhuma de chegar ali porque tinha uma multidão. Mas ela só tinha aquela esperança. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Era quase que impossível. Se alguém soubesse que ela estava ali, era perigoso ela até ser morta ali naquele lugar para não se aproximar de Jesus. E ela conseguiu tirar poder de Jesus. Né? Ele viu, saiu virtude dele. Muitos tocaram, mas não tocaram com o coração que ela tocou. Exatamente. Então, eu acredito que o mistério de tudo está aí, no coração que a gente tem. E como que você enxerga isso hoje? Você está falando da pergunta de dentro de casa a gente ter também conflitos. E muitas vezes ser paralisado. E ser paralisado e mesmo assim ter que tocar com a casa desse jeito. Isso. É isso que eu queria falar também. Referente a isso, a nós dentro de casa às vezes temos conflitos com a nossa família. E mesmo assim a gente está pregando, tá tocando no nosso ministério. Mas quem olha de fora diz, para ela pregar, ela tem que ser o exemplo dentro de casa. Para ela fazer, ela tem que em casa ser assim e ser assado. Só que às vezes nem tudo está no nosso controle. Tem atitudes ou situações que ocorrem que não é culpa nossa. Que às vezes a gente acaba realmente se estressando, mas nem tudo está no nosso controle, na nossa direção. E a gente acaba estando no meio, às vezes, de uma situação que é briga, que é confusão, que é discussão. Mas o cristão, ele também sofre isso. O cristão, ele também tem discussões, o cristão, ele também tem brigas, tem desavenças, mas nós temos também perseguições, mas nós temos algo que é assim, nada vai parar o nosso ministério. A gente pode brigar, porque todo mundo briga. A questão tá o que acontece na hora da briga. Será que na hora da briga acaba saindo uma palavra torpe? Ou na hora da briga acaba saindo algo além daquilo? Aí que tá. Mas mesmo assim, o cristão, ele tem desavenças dentro de casa, mas o cristão sempre cuida até na hora da desavença para não falar palavrão,
para não entristecer com palavras. E se às vezes entristecem com palavras, ele sempre tenta voltar atrás para poder pedir perdão se ele viu que ele errou. E às vezes ele nem errou tanto assim, mas ele vai e pede perdão para ficar de bem com quem ele errou. Porque ele quer uma reconciliação, porque ele sabe que ele não quer deixar brecha. Ele não quer deixar um motivo para que o inimigo venha entrar e derrubar a família dele. E eu creio nisso, que por mais que nós temos ministério e muitas vezes em casa a gente tem aflitos, a gente não pode parar o nosso ministério porque em casa nós temos. Mas muitas vezes o vizinho, quem sabe, vai olhar pra gente e vai julgar isso. E vai dizer, mas se tu tá assim, por que tu prega ainda? Se tu tá assim, por que tu canta ainda? Só que se tu deixar a pessoa parar o ministério dela, tu vai ver onde ela vai parar. Talvez nem na igreja fique mais, porque ninguém sabe qual é a raiz que sustenta o ministério da pessoa. Porque às vezes as pessoas são julgadas por o que acontece dentro de casa, mas ninguém sabe que aquilo que ela faz na igreja talvez é o que ela mais ama fazer. E que se ela parar aquilo, realmente acaba tudo. Então, é isso que Satanás ele faz. Ele tenta lutar contra o ministério chamado da pessoa e não luta às vezes dentro da igreja, mas luta dentro de casa. Porque ele sabe que se destruindo a estrutura dentro de casa, ele mexe com o ministério da pessoa. E às vezes o que mais mexe não é em questão só da briga, é em questão das pessoas falarem e dizerem, mas tu não pode estar aí. Isso não é lugar pra ti, porque se tu ficar aí, tu tem que... Olha a tua casa do jeito que tá. É isso que acontece, o julgamento das pessoas que vai paralisar. Não é nem tanto a briga, porque a gente pode brigar e querer continuar no ministério. A gente sabe, a gente brigou, mas eu preciso ajeitar isso e eu vou continuar no meu ministério, que é trazer a palavra, ou é cantar, ou é louvar, seja lá o que for. Mas as pessoas, elas falam, usadas muitas vezes pelo maligno, para nos parar. E quando a gente dá ouvido a essas vozes que a gente paralisa. Mas a gente tem que saber a quem a gente escuta e a quem a gente serve. Porque o cristão, ele tem brigas, ele tem desavenças, e brigar com a família, todo mundo briga, mas a gente sabe que se consertar, são poucos que se consertam. Querer o conserto, querer realmente, brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com o irmão, mas eu quero me consertar com o meu irmão. Eu quero ir e me reconciliar com o meu irmão. Ou às vezes irmão, como irmão é irmão, né? Às vezes nem pede perdão e já tá voltando a se falar. É do costume. Dá um tapa e tá bom. Dá um tapa e tá bom, né? Depende a linguagem de cada um pra pedir perdão. Então, é sobre isso. É não deixar que o julgamento das pessoas venha nos paralisar sobre aquilo que fazemos dentro de casa. Porque sabemos que nós temos que ser exemplo dentro e fora. Porém, tem coisas que fogem do nosso controle, que não é nós que provocamos, não acontece porque nós queremos. Simplesmente acontece porque na situação outra pessoa puxou a briga ou aconteceu de uma forma que nos irrita e a gente acaba, assim, entrando na briga. Mas nós sabemos que mesmo brigando, a gente não para o nosso ministério, porque nós somos aqueles que devemos levar o ID do Senhor. E a gente sempre volta para pedir perdão. E a gente sempre reconhece da onde a gente errou e da onde a gente parou para a gente poder prosseguir. E brigas sempre acontecem. A gente sabe que às vezes briga com a mãe, briga com o pai, não é a primeira nem a última vez, porque familiar acontece. A questão realmente está em se perdoar e fazer o máximo para que não aconteça. E se acontecer, a gente ora de novo, porque como cristãos a gente coloca nas mãos do Senhor e a gente segue adiante. Mas parar o ministério por causa disso, eu já não concordo. Diante dessa fala, que também vem com o que eu penso, a gente escuta muitas pessoas falando assim, não, mas se sua casa está no vendaval, se sua casa está no meio do processo, se você tem escutado isso. E eu sempre falo o seguinte também. Eu escutar de uma pessoa que eu gosto, que não tá legal, tipo, eu escutar da Esther, olha, você não vai fazer isso porque não tá legal. Ou você trazer uma crítica para mim que não seja construtiva, que eu não sinta que seja para fazer o melhor para que aquilo ali melhore, vai me doer se vier de uma pessoa que eu gosto. Agora, quando não é da rua,
assim, da rua que a gente não tem tanta afinidade, né? Uma pessoa que a gente só conhece, que a gente dá bom dia, boa tarde e tudo mais, como cristão, Sim. paz do Senhor e tudo mais, não vai me machucar tanto e não vai me impedir. Sim. Agora, o lidar com essa situação, que é o difícil. Dividir dos de dentro. Porque geralmente são os que te param, é os que te freiam. Eu tenho certeza que o trauma da Alessandra lá de trás, e o trauma da Esther, e o trauma da Maria, o trauma de qualquer outra mulher que seja, ele veio de dentro. Exato. Porque o de dentro é o que dói. O de dentro é o que te deixa marca. O de dentro é o que te deixa dificuldade de superação. Então, hoje, quando a gente começa a estudar dados de mulheres que continuaram, que perseguiram, que continuaram, que tentaram, que permaneceu, foi porque foi forte. Eu conheço inúmeros testemunhos aqui, que se a gente for citar, a gente vai ficar horas e horas falando, de pessoas mesmo que superou com a dor. Ela achou força na dor dela. Mas foi mais difícil. Porque quem machucou, quem traiu, quem bateu, quem machucou, quem falou que você não era capaz, era de dentro. Então, quando a gente fala do que você lança, que é muito dito, é uma frase popular, né? As pessoas acham muito bonito falar assim, cuidado com a palavra que você lança, porque ela não tem mola, ela não volta. As pessoas falam, mas elas não pensam. Então, assim, hoje a gente tem que se preocupar em mostrar para as pessoas, principalmente para as mulheres, que você tem que ter até um filtro, apesar da gente falar mais do que os homens, né? Bem mais. Bem mais. A gente tem que ter um filtro no que a gente escuta também. Porque a gente tem que ter o domínio próprio. A gente tem que ter o controle. A gente sabe que quando a gente decide fazer algo que seja para Deus e que a gente tenta fazer com perfeição, mesmo que a gente vá alcançar 1, 2, 3, 4 pessoas que estejam precisando, passando agora por uma depressão, que esteja passando por um momento difícil, por uma dificuldade de criação de filho. A Esther hoje, ela consegue me ajudar na parte de superação de depressão. A Alessandra consegue hoje me falar sobre a criação de filhos. As duas conseguem falar sobre casamento. Mas a fulana é melhor para falar isso. Então, é esse ajudar, esse mover. Porque você tem que encontrar esse encontro desse ponto de equilíbrio. Eu acho que isso é a parte importante do que a gente tem que fazer de trabalho. Porque, na verdade, a paralisação nada mais é do que a pessoa jogar uma bomba no seu coração e falar assim, você não é capaz. Para aqui. Por que ela faz isso? Pela maldade? Porque ela quer ter a luz que você tem? Porque ela não tem o desenvolvimento que você tem? Ou inveja. E a inveja. Hoje, o maior problema é esse. É a inveja. É querer o que você tem. E aí começa a trabalhar. Eu falo que a oração contrária, ela é macumba. Não existe esse negócio de falar, porque estou orando contrário. Não tem. É macumba. Não estou aqui julgando e nem quero, porque a gente não pode falar, mas já falando, a pessoa que não tem aquele negócio, eu tenho uma invejinha. Inveja branca. Não existe, gente. Inveja é inveja e pronto. Exatamente. Entendeu? E isso não é uma coisa que Deus aprova. A inveja, ela é inveja, não tem esse negócio de inveja preta ou inveja branca. Ela não tem cor. Né? A mesma coisa é a oração. A oração contrária, ela sempre é uma oração para que a pessoa não prospere. Né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Diante dessas questões todas, qual mensagem você deixaria hoje para a mulher? Em uma live que a gente fez, você me chamou muita atenção de como você deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque o mover do Espírito Santo na vida da pessoa, ele muda a história, ele muda situações. A forma que você fala com Deus, a forma que você se entrega completamente.
E desde o primeiro dia que eu te olhei, que eu percebi que você tinha algo diferente, foi esse mover do Espírito Santo. E eu tive a certeza quando a gente fez a live. E a coisa é tão engraçada que quando você vai fazer, tem tudo para dar errado. Mas hoje a gente está aqui para tentar pelo menos passar um pouco daquilo que a gente viveu naquele dia, que eu entendi e você também entendeu como sobrenatural. E é essa questão que eu quero que você traga agora, para a gente começar a partir para o nosso fim, de você me falar, como você disse aquele dia, do mover do Espírito Santo e como ele mudou a sua vida e como ele pode mudar a vida das mulheres. Referente à minha experiência com o Espírito Santo, eu tinha 15 anos quando eu tive um encontro com ele. Antes, eu fui criada na igreja, mas antes disso, eu só ouvia falar. Uma coisa é tu ser criada na igreja, teus pais te levarem, te mostrarem o caminho. Mas chega um momento que a criança já não é mais criança, é adolescente, e ela tem que andar pelas próprias pernas. Ou seja, o encontro é individual, a salvação é individual. E o encontro que eu via era minha mãe e meu pai com Deus, não era eu. Era minha mãe e meu pai, eles que sentiam, eles que tinham. Mas eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, aconteceu tudo nos meus 15. Foi com 15 anos que eu comecei a olhar Deus de uma forma diferente, que eu comecei a contemplar do amor dele. E comecei a sentir esse amor. Antes disso, eu me sentia vazia, eu me sentia perdida. Mas com 15 anos eu digo que eu encontrei a ele e que eu fui agraciada com a presença dele. Que foi quando eu sentia a vontade sempre de estar dentro da igreja. E toda vez que eu ia receber uma oração, eu já não tinha mais medo. Porque na minha infância eu me lembro que quando os pastores iam orar, eu me retirava com medo da oração, do que podia acontecer. Mas agora eu já não tinha mais medo. Eu queria era me jogar naquilo e queria realmente conhecer, saber o que acontecia após a oração. E eu lembro que quando eu comecei a sentir a presença de Deus, eu disse, gente, isso aqui é melhor do que eu esperava, ou melhor, isso aqui é a melhor coisa da minha vida, é sentir a presença de Deus. E eu lembro que e isso me traz na mente Davi, que foi aquele dia da live, que eu disse da live, que Davi, ele adulterou com Betseba. E Betseba, ela engravida. E ela tinha um marido que Davi trama em batalha para que esse marido dela venha a morrer. E o marido de Betseba morre, mas Betseba está grávida de Davi. E quando Betseba está grávida de Davi, Davi vai e quando ela ganha, a criança adoece gravemente. E quando ela adoece, ele sabia que a criança ia morrer por conta do que tinha acontecido, mas ele mesmo assim, ele jejua, ele ora, e com 7 dias de vida a criança vem e morre. Mas eu sei que ele escreve o Salmo 51 e ele descreve nos Salmos a confissão dele de arrependimento ao Senhor. E no versículo 11 ele vai dizer, mas não retires de mim o teu Santo Espírito e torna a dar a alegria da tua salvação. Ou seja, Davi ele estava reconhecendo O erro. Que para ele viver, ele precisava da presença de Deus. Que ele poderia ter errado, ele poderia ter pecado, mas se o Espírito Santo se afastasse dele, se retirasse dele, ele não seria o mesmo Davi. Que Davi, ele só foi Davi porque ele tinha o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ele não derrubaria o gigante. Sem o Espírito Santo, ele não lutaria, ele não venceria, ele não seria rei de Israel. Tudo que ele venceu, tudo que ele fez, derrubou o gigante, foi tudo porque ele tinha o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo se retirasse dele, ele não seria o mesmo. Então ele estava reconhecendo o seu erro e estava dizendo, se retirares de mim, eu não tenho mais nada. Eu tive tudo, eu tive título, eu fui o rei de Israel, eu briguei, eu lutei, eu venci, mas se eu não tiver o Espírito Santo, nada mais podereis fazer. Então, essa passagem de Davi, ela me toca, porque realmente nós, quando conhecemos o Espírito Santo e temos um encontro com ele, nós temos a plena certeza que antes dele nós não éramos nada. Mas quando nós conhecemos ele e se aprofundamos a ter um relacionamento com ele, nós entendemos que com o Espírito Santo nós não podemos viver sem.
E depois disso, nunca mais nós queremos viver longe da presença dele. E tem um hino que é eu vejo a Fernanda Brum cantar, que ela canta: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E quem um dia já experimentou da sua glória, não sabe viver sem ela. E isso é muito forte. Porque o Espírito Santo, ele sempre nos conduz no melhor caminho. Ele sempre nos dá a direção, e o Espírito Santo, ele é consolador, ele é amigo presente. Podemos nos sentir sozinhas, mas quando o Espírito Santo está presente, a solidão vai embora, porque ele também é uma pessoa. E nós cremos que a presença dele supre qualquer necessidade. E embora a pessoa possa se sentir sozinha, com o Espírito Santo, na verdade, ninguém se sente só. E eu diria que o melhor experimento da vida é conhecer a presença dele. E quem não conhece, a gente quer que conheça, porque quem carrega o Espírito Santo é assim, quer que o outro seja salvo, quer que o outro veja o que ele já sentiu. E às vezes as pessoas não nos entendem, ficam, esses cristãos aí, ficam aí desse jeito. São tudo doidos. Santarrão. Mas eles não estão entendendo que a gente queria que eles conhecessem para experimentar o que a gente experimentou, para sentir o que a gente sentiu. Porque quem vai na igreja e conhece ele vai dizer: eu nunca senti isso antes, porque no mundo isso não existe. Só existe na presença de Deus. E o Espírito Santo é o melhor remédio no momento da nossa angústia. Ele é o único. É o único. Eu acredito, eu sempre falo isso, ele é o único. Ele é o único que pode tirar dor, ele é o único que pode curar, ele é o único que pode mudar a história na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que crê nele, que entrega de verdade. E é o único que pode batizar com fogo. Com fogo. E muitos também não entendem isso, essa maneira que ele batiza com fogo, que o cristão pula, salta. Sim, e a crítica, ela vem de qualquer forma. E se a gente se apegar a isso, porque muitas pessoas criticam pela forma que a gente reage diante da presença do Espírito Santo. Mas ela é tão gostosa, ela é tão boa, que quando você adentra na presença do Espírito Santo, você não quer sair, né? Então, às vezes a gente pergunta: nossa, gente, como é que eu vou falar para aquela pessoa que está sofrendo isso, está fazendo aquilo? Para ela experimentar disso. Se ela experimentar isso, a vida vai ficar mais leve. Porque às vezes a gente perde o sono à noite. Vou dar um exemplo básico. Nós perdemos o sono, a inquietude, a ansiedade, Mas aí o Senhor fala pra gente: você tem que confiar em mim. Como que você confia em mim? Você perde o sono porque você está com medo, porque você está com ansiedade. Às vezes a gente está sendo incomodado até para falar com Deus. Deus te dá provações para ver se você realmente está preparado para receber aquilo que Ele tem para te entregar. Em todos os momentos da sua vida. Não é que Ele seja um Deus ruim. Pelo contrário, Ele é bom, misericordioso, e Ele até inclusive fala: vem a mim aqueles que estão cansados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, assim, a gente tem que pensar em toda essa questão e trazer para você dentro do coração, principalmente da mulher hoje. Eu fico pensando, esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que ela denunciaram por conta de alguma coisa que aconteceu na proximidade da casa dela, denunciaram que ela estava sendo espancada pelo esposo dela. A gente até conversou isso hoje na mesa do almoço. E a polícia ligou em janeiro para saber sobre a denúncia, ligou em fevereiro para saber sobre a denúncia, ligou em março para saber sobre a denúncia e não foi na casa da mulher. No mês de abril, eles retornaram a ligação novamente. Aí a mulher sai de onde ela estava, uma pessoa que eu não vou dizer o nome de quem que é, para não expor, para ir lá saber o que estava acontecendo, né? Fala: peraí, estão me ligando para saber se eu estou sendo violentada. Aí eu te pergunto, se ela estivesse sendo violentada em janeiro por uma ligação, quando ela recebeu, e a pessoa que estivesse violentando ela estivesse do lado, ela falaria o quê? Que não estava.
Fevereiro, a mesma coisa. Em abril, ela estaria aqui para contar a história que ela não estava sendo violentada? Passa por uma estatística. Então, até que ponto realmente a gente tem essa segurança? O que isso tem a ver? Quando você tem o Espírito Santo do seu lado, ele encaminha as coisas para que você tenha uma coluna de anjos ao seu redor. Sim. Né? Mas existem brechas, que foi o que a gente falou, que a gente tem que tomar cuidado para fechar as brechas. Porque a brecha, ela vai abrir caminhos para outras coisas, para que você seja ofendida, para que você já seja paralisada no seu ministério, para que o seu crescimento venha a ser impedido. Mas se você tiver o Espírito Santo dentro do seu coração, você vai ter a proteção dos anjos. Né? Então, tudo isso vem e condiz. E até que ponto também que você pode confiar nessa questão? Fulano, qual a voz que você tem? Qual a voz que a mulher tem hoje? Até onde ela pode ir? Qual que é o direito de expressão? Quando você foi machucada, que você foi paralisada, você teve a oportunidade de chegar para a pessoa e falar assim, olha, você fez isso comigo, não faça com outra pessoa. A Alessandra, quando ela foi machucada, que ela foi paralisada, olha, você tem feito isso comigo. Quando a perseguição vem ainda pior, de onde você menos espera. Né? Vamos supor assim, você tá aqui no lugar A, você passa para o lugar B e você está sendo julgada porque você está passando para o lugar B. Aí começam a te perseguir. Você vai ter a oportunidade de falar? Como que funciona isso? Eu acho que toda mulher deveria entender que a posição paralisa o outro. Porque aquilo que a gente limita que o outro faça com a gente, eles não vão fazer. Exemplo, que nem tu citou. O que acontece quando aconteceu isso contigo, quando fizeram algo contigo? O que tu fez? Eu digo assim, que a gente limita que a outra pessoa faça algo com a gente que a gente não gostou. Que a gente não gostou da atitude dela em relação a nós. E aí, quando o outro, ou às vezes, faz uma piadinha sem graça, uma brincadeirinha aqui, outra ali, quando a gente toma uma posição de dizer, eu não gostei disso, e fala realmente pra essa pessoa, eu não gostei dessa maneira que tu me tratou, tu me respeita, eu acho que é aí quando a gente começa a se impor e mostrar pro outro que ele não vai brincar com a gente. E realmente, em questão dessa moça que tu trouxe aqui, eu acredito sim que, obviamente, os homens são mais fortes. Então, ela pode ter ficado calada por isso. Mas eu creio que a gente decide se a gente sai ou se a gente fica. E a gente decide tomar posição. Não vai fazer isso comigo. Ou, tipo assim, bato de frente, mas também me cuido para não apanhar, digamos. Eu sei a hora de bater de frente e sair, mas sei também me defender. Então, eu creio que a gente se posiciona para não deixar, não só um relacionamento de marido e mulher, mas às vezes são pessoas, amigas... Trabalho, familiar, pessoas que às vezes te diminuem, e aí tu vai lá assim, não, opa, é aqui que eu vou ter que impor, eu não faria isso, mas aqui eu vou fazer, porque não vai me tratar desse jeito não, eu não sou qualquer coisa. Então eu acho que o respeito vem acima de tudo, mas quando essa pessoa não tem respeito, a gente coloca respeito e a gente coloca a ordem. Não, vai ser assim, vai ser do meu jeito, não vai me tratar assim dessa maneira. Eu acho que a nossa posição fala por si só. Quando a gente se posiciona e a gente não deixa a pessoa fazer o que quer com a gente, aí sim ela vai começar a entender que se ela fizer assim, a gente vai fazer assado, então não vai dar certo. Então a pessoa retrocede naquilo que ela tinha preparado em relação a todas as brincadeiras sem graça, atitudes chatas, coisas que nos machucam e nos magoam. Então eu creio que a nossa posição fala muito para isso não ocorrer. E só para a gente agora a gente realmente passar para o nosso final, eu gostaria de levantar essa questão que eu disse. A questão não é o falar, a questão aqui é o quanto você vai ser ouvida. Por exemplo, essa pessoa especificamente, ela não teve oportunidade. E não era real o que estavam fazendo com ela. Mas, voltando lá atrás,
quando a gente começou a citar que a gente teve a oportunidade de ver lá nos Gideões, quantas pessoas teve a voz calada? A gente tem um banco de estatística que não é mostrado pra gente. Você teve a oportunidade de falar assim, olha, que para. Eu tive a oportunidade de falar que para. Ou talvez não. Mas quantas pessoas lá atrás também não têm? Então, o que eu gostaria de deixar de hoje para finalizar? O intuito de tudo, de trazer essa pessoa maravilhosa que é a Esther aqui com a gente, para dar um pouco da sabedoria dela. E acredito que tem mais por aí. Acho que é apenas o começo de começar a explicar, de tentar alcançar mulheres, né? De uma forma mais objetiva, de uma forma clara. Mas o que eu gostaria de deixar de mensagem? Não se cale. Não se cale, vai até o fim. E a questão de, tem esse número, tem aquilo, realmente funciona? É uma deixa que a gente tem que deixar. Porque se foi 3 denúncias e ninguém foi lá e ela teve que ir até o lugar para falar que não estava acontecendo aquilo, se ela não tivesse ido e se tivesse realmente acontecendo, ela poderia estar entrando no número. Não é querendo, vamos radicalizar? Não. A gente só está pegando um assunto que está em alta agora e que vale a pena, porque ele já deveria estar em alta há muito tempo, desde quando começou a falar na Ilha de Marajós, que calaram também, que já era um assunto que já tinha sido levantado. Desde quando a gente ouviu também falar da questão que acontece na África, que a gente foi escutar a história realmente que a gente pensava que não era verdade, que é um tema delongado que não vai, nem tem como a gente aprofundar, mas a gente sabe o que acontece. Então, a paralisia, a questão disso, misturada com a fé, nós que somos cristãos, a gente não pode permitir isso. Se a gente está querendo algo para alcançar mulher e que ensine você a se amar, para você curar outra pessoa. Porque se você não se amar, você não vai conseguir curar nem você mesma. Então, para a gente passar por todo esse processo, a gente teve que aprender a amar. E amar, quando eu falo, amar Deus sobre todas as coisas, mas depois amar a si mesmo. Porque se você não conseguir se amar, você não vai conseguir ter um recomeço. E quantas mulheres hoje estão ouvindo a gente, ou quantas pessoas hoje estão precisando ouvir uma voz que fala para ela, você é capaz. Recomeça. Você teve quem mandou você, quem te deu uma força, pegou na sua mão e falou assim, recomeça. Assim como a gente tem aquele que paralisa, a gente tem aquele que pega na mão da gente e fala assim, você tem esse dom, não deixa ninguém apagar. Então, o intuito de tudo isso aqui que a gente faz hoje, que é uma coisa que nasce no coração, que brota, é para a gente chegar nessa pessoa e falar para ela, você pode. Você é capaz. Se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, tá legal. Se você conseguir tirar uma pessoa do cativeiro, tá legal. Mas você fez a sua parte. Isso é o que eu acho válido no ministério, de descobrir o seu dom. Tem uns que querem ser levita, tem outros que querem ser pastor, tem uns que querem ser pregador itinerante, tem uns que querem falar de Jesus, tem uns que querem ganhar alma. Tudo é válido. Mas o principal que eu vejo hoje é quem você consegue alcançar e resgatar pelo amor. Porque Cristo fazia isso. Cristo resgatava as pessoas no amor. Ele só trabalhou com amor. Ele pisou nesse mundo para deixar o amor. Ele deu o seu único filho pelos nossos pecados. Eu, como mãe, não faria isso. Então, assim, só para mensurar o tamanho do amor. Então, diante disso, eu acredito que é isso. E gostaria de agradecer a presença da pastora Esther Marinho. Eu que agradeço. Agradecer a oportunidade de poder bater esse papo gostoso. Espero ter alcançado um pouquinho da sua história. Espero poder contá-la novamente de outra forma.
Espero que o seu ministério seja mais abençoado. Amém. Que você consiga, do íntimo do seu coração, pôr aquilo que você faz, deixar o Espírito Santo agir realmente na sua vida, dizer que você é uma pessoa muito importante, que você é uma pessoa muito especial, que quem te bloqueou lá foi um bobão, uma bobona, ou uma pessoa que não tinha estrutura. E te agradecer de coração. Amém. E deixar você agora para deixar a sua mensagem final. Eu agradeço primeiramente, né, a ti por ter me trazido até aqui pra gente fazer esse bate-papo de conversa. É sempre um prazer estar junto contigo. Eu agradeço muito. E em referente a esse assunto, eu digo que realmente as mulheres não venham se calar, que elas venham se amar antes de deixarem chegar nessa situação, né, mais crítica, mas que elas se amem em primeiro lugar, se valorizem e que elas possam sair de uma vida onde sufocam elas. E que tudo seja também tão claro na vida delas que elas possam ver com clareza aonde elas estão indo e aonde estão pisando, para não querer voltar por um caminho ou ficar num lugar onde traz para elas dor e constrangimento. Mas mais uma vez, eu te agradeço por isso e que essa seja a primeira de muitas. Amém. E é isso, gente. Mais um episódio do Amar para Curar. Espero em breve estar aqui com vocês. E se tiver sugestão, se quiser que a gente fale sobre alguma coisa a mais, nós estamos aqui. Se inscreva, compartilhe, dê seu like. Chame a pastora Esther também lá no Instagram dela. Deixa lá a mensagem, porque essa mulher tem palavra para entregar, viu, gente? Amém. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Beijos.